Voltamos com Sandra Corman. O Instituto Gênesis da PUC-Rio abriu vagas para o curso Trajetórias Experimentais, Laboratório Experimental de Empreendedorismo. No caso que a gente estava falando, né, dando até sequência ao que a gente vinha conversando no primeiro bloco, esse Trajetórias Experimentais, então, é um caminho, uma série de momentos, interações, para que as pessoas possam se pensar e pensar o ambiente, o contexto, onde elas estão e o que elas podem fazer a partir daí. A gente falou que a dúvida é algo fundamental, mas qual a visão também do trabalho? Ressignificar o trabalho é um caminho ou é uma atividade que está incluída, né, nessa proposta do Trajetórias? Eu acho que sim. Parece que a gente estaria retornando, né, a assuntos que hoje eles parecem que não se correlacionam com o empreendedorismo, né? E é um equívoco, né? Que eu acho que tem um tema muito importante, que é educação, e outro tema muito importante, que é trabalho, né? Então, eu acredito que empreendedorismo é uma variável que ela é concomitante, ela é dependente de processos formativos. Uhum. Não é um atalho, né? Então, isso valoriza novamente o momento de formação, né? Estar numa universidade, então, revigora o sentido de estar. É um momento de estudo, de aprimoramento, porque empreender não se concebe como atalho. Empreender não deve ser um atalho. E que todos os números dizem o contrário, né? Na verdade, as pessoas olham o empreendedorismo como uma solução para um problema que é as vagas se dissolvendo, o trabalho não existindo mais demanda por trabalho ou por algo que ela já é formada e a competência que ela tem. E isso gera, não é, Giz, assim, um verdadeiro horror, né, ao ponto de a gente brincar que empreendedorismo parece colesterol, tem o bom e tem o ruim, né? E quando se critica o ruim, né, eu acredito que passa um pouquinho disso, que eu vou empreender de maneira dissociada do meu contexto, né, de transformações, né, macroeconômicas, políticas, sociais, e eu vou ser um eleito, né, numa conjuntura imponderável, e é aquele sujeito que não tem história, quase a trajetória de um mito, né? Uhum. E isso é extremamente nocivo. Por isso que a gente tenta resgatar, né, a ideia, parece absurdo, mas educação e trabalho, né, e trabalho como um valor. Trabalho numa sociedade não pode ser considerado uma contingência. É aquilo que eu vou ter que fazer. Se todos os esquemas derem errado, eu vou ter que trabalhar. Isso é o avesso do avesso, né? Isso não pode acontecer. Então, empreendedorismo não pode ser empreender, que eu considero uma gestão com alguma autonomia, né, da trajetória, das contingências, né? Isso que eu estou chamando empreender do bem, uhum, né? Que também não faz sentido a gente criar um neologismo, porque eu não simpatizo com o empreendedorismo ou eu vou ficar de fora. Não, eu acredito que se existe um movimento, né, que reforça o papel da universidade, que incrementa a razão de ser, eu acho que é de dentro desse movimento que a gente propõe mudanças. Então, uma muito importante é que a educação, né, tem que ter formação, tem que ter estudo. Às vezes a gente ouve, determinada pessoa não deu para os estudos, ou então eu não gosto de estudar, eu prefiro fazer, eu prefiro empreender. E nisso a gente acredita que não seja um bom caminho. A gente está falando de uma perspectiva da universidade, né? De um espaço em que as pessoas já estão lá, já tiveram uma trajetória anterior de formação, chegaram ali, algumas das questões que surgem ao longo do curso de graduação deixam de fazer sentido, então você tem realidades as pessoas trocando de curso, tentando se achar, tentando entender o que elas vão fazer com aquele conteúdo que elas têm ali. E o empreendedorismo, de uma maneira mais prática, como sendo um espaço também de experimentar. Exatamente. Ter a oportunidade de experimentar nesse espaço da universidade, dentro da incubadora. Que é uma realidade que a gente ainda protegida, né? Que
que o espaço do erro ele é menos problemático do que quando você fala, por exemplo, de uma realidade das pessoas que não estão desempregadas e precisam pagar os boletos no final do mês. Exatamente. Como é que a gente consegue, assim, na sua opinião, juntar essas duas frentes, juntar esses dois perfis de pessoas que buscam empreendedorismo? O espaço da universidade ou das incubadoras pode ser esse caminho de encontro? A gente desejou isso, né? Então, quando esse trabalho do projeto de vida, né, que é uma forma de organizar esse desenvolvimento empreendedor, né, que parte do projeto de vida numa tentativa de convergir projeto profissional e projeto de vida, que não sejam coisas diferentes e que uma não esteja submetida à outra apenas. A gente pensa que esse espaço é um espaço por excelência de experimentação e de construção de trajetória empreendedora, seja empreendimento, seja uma trajetória acadêmica, que às vezes separa, pode ser uma trajetória acadêmica e empreendedora, mas que possa ter o resgate da experimentação. No nosso desenvolvimento, a experimentação sempre teve um lugar não privilegiado, né? Porque a nossa cultura, ela tolera o erro, mas não tolera a dúvida. A gente acha que o erro não é perdoado, mas a dúvida também não. Pessoas com dúvida, elas atrapalham uma engrenagem que não pode parar. E assim acontece, né? A gente vê muito do meu trabalho, ele foi motivado observando jovens que ao final da graduação faziam síndrome do pânico, depressão, drogadição, exatamente no momento que ele deveria performar e não performa. Então, pessoas que tiveram formação, né, e que foram alvo de grande investimento, e ao final da graduação é como se elas tivessem algo que pertence a alguém, né, os investidores. Devolva isso. E na impossibilidade de performar, eu tenho essa performance do adoecimento. Então, a gente percebe que, às vezes, o empreender, ele é tomado como uma chance de experimentação. Só que, na realidade, isso não se dá, né? Porque você monta uma empresa, você vai incubar ou não incubando, já está ali naquela engrenagem de empresário, né? E nada aconteceu para isso. Então, esse programa, né, Trajetórias Experimentais, né, que o nome ele é longo, ele não parece nome de produto, até porque as pessoas estão cansadas um pouquinho de produtos, né, que são soluções simples para problemas complexos. A gente está tratando de um problema extremamente complexo, né, futuro no lugar do medo. Né? E o sujeito gerar as próprias ferramentas, criar estratégias. Então, esse programa ele vem, primeiro, privilegiando o desenho de trajetória, entrar em contato com uma metodologia de planejamento, que não é coach, né? Não é nada que se pareça, né? Eu não trabalho com o sujeito que tem certeza, que sabe o que quer, eu trabalho com pessoas que estão se questionando. Então, é o projeto de vida, um diagnóstico de oportunidades e a formatação de um projeto em 3 momentos diferentes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.